Kardec nunca se afirmou progressista, ele apenas exaltava as pessoas consideradas progressistas. Quem o definiu assim foi Camille Flammarion, no discurso por ocasião do seu sepultamento. E veja que ironia, Kardec também foi chamado pejorativamente de comunista, como estão fazendo com os progressistas de hoje. Ele conta na Revista Espírita que um padre o acusava de querer destruir a família, aviltar a mulher, pregar o suicídio, o adultério e o aborto, preconizar o comunismo, dissolver a sociedade. De fato, naquela época as ideias que ele defendia eram muito revolucionárias. Por exemplo, na questão 808 do Livro dos Espíritos, ele abre uma discussão que lembra o comunista francês Joseph Proudhon, que havia publicado o livro A Propriedade é Roubo. Outro exemplo, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abraça a ideia de socialistas franceses como o Saint-Simon e o Charles Fourier, que defendiam utilidade social para as riquezas. O próprio título do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, já joga por terra um dos pilares do capitalismo, que é a centralidade nos interesses do capital. Para ele, o foco devia ser o interesse coletivo, assim como defendiam os socialistas utópicos. Depois de encher 4 páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com referências evangélicas, críticas à acumulação de riqueza, e tomando como base as teorias econômicas da sua época, ele vai discutir então temas como a desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, e associando a visão espiritual que o Espiritismo nos oferece, ele vai constituir que a riqueza não constitui propriedade individual do homem, que ele é apenas usufrutuário ou administrador mais ou menos íntegro e que, na caridade, está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. A acusação mais grave, entretanto, é de que ele queria destruir a família. E nesse ponto a posição dele é radical. Numa época em que a religião estabelecia a sacralidade e a indissolubilidade do casamento, ele dedica um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo à defesa do direito ao divórcio, sem uma única mensagem dos espíritos que desse suporte a essa posição. Ou seja, nada mais progressista para aquela época. Então, por sua luta por uma nova ordem social, que ele chamava de mundo de regeneração, Kardec mereceu sim o título de progressista que foi a ele atribuído por Camille Flammarion. Quanto à acusação de que ele estaria defendendo o aborto, essa eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço, muito obrigado.